Já imaginou você sonhar com uma gravidez, engravidar, sonhar com um lindo parto, com um bebezinho lindo, maravilhoso, saudável, e de repente, quando chega na hora do parto, acontecer tudo ao contrário, ou pelo menos quase tudo? Pois é, isso aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer outra pessoa. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Daiane, eu sou casada com um alemão, nós moramos na Alemanha, temos duas filhinhas, uma de 2 anos de idade, quase 3, a Luna, e uma bebezinha de 10 meses de vida, nossa bebezinha Maia, que tem síndrome de Down. E nós descobrimos a síndrome de Down apenas depois que ela nasceu. Isso acabou despertando a curiosidade de várias e várias pessoas, não só que me seguem, como também que me conhecem, que convivem comigo, porque visto que hoje já existem vários tipos de exames que possam detectar não somente a síndrome de Down, como várias outras síndromes ou alguns problemas de saúde durante a gravidez, como foi que nós não descobrimos durante a gravidez? E é isso que eu vou contar para vocês no vídeo de hoje. Eu vou contar por que nós não descobrimos durante a gravidez e como foi o momento em que nós descobrimos que ela tinha síndrome de Down. Se você está interessado nesse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Bora lá? Bom, gente, para que vocês possam entender melhor por que nós não descobrimos que a Maia teria síndrome de Down durante a gravidez, eu preciso contar um pouquinho sobre quando eu estava grávida da nossa primeira filha, a Luna, que não tem a síndrome de Down, não tem nenhuma outra síndrome. Em uma das consultas do pré-natal da Luna, a médica perguntou se a gente queria fazer o exame de translucência nucal. Então, Florian perguntou para ela se esse exame era essencial, se nós realmente precisaríamos fazer esse exame, se fazia parte do pré-natal, né? E a médica falou pra gente que não, que esse exame não é essencial, não é extremamente necessário a gente fazer, mas ela disse que muitos pais aqui da Alemanha querem fazer esse exame, fazem esse exame, porque se for detectada uma síndrome de Down ou algum outro tipo de síndrome, qualquer outro problema de saúde que a criança possa ter, eles optam por realizar um aborto. Por quê? Porque aqui na Alemanha, até o 3º mês de gestação, se não me engano, é permitido que a mulher faça um aborto. Então, não sei se foi pela forma como ela falou, que tipo, como se fosse algo tão normal, tão natural de se fazer, sabe? Tão corriqueiro. Não sei, que a gente acabou ficando um pouquinho chocado, porque nós pensamos, imagina quantas vidas não devem ser interrompidas simplesmente porque existe a probabilidade de um bebê nascer com algum tipo de síndrome, com alguma deficiência. Mas enfim, Florian e eu acabamos optando por não fazer esse exame, porque, desculpa quem é a favor do aborto, mas nós somos completamente a favor da vida, é uma opinião nossa, então eu espero que vocês possam respeitar isso, assim como nós respeitamos de quem pensa ao contrário. Mas nós optamos por não fazer porque nós pensamos, se a nossa filha nascer com uma síndrome, com uma deficiência, qualquer coisa que seja, nós iremos amá-la e cuidar dela do mesmo jeito. Então a gente falou, pra que fazer esse exame, né? Não sei, foi o que a gente pensou no momento. E aí a gente falou, melhor não fazer, então não fizemos. Calma que no final eu vou falar pra vocês porque foi bom eu não ter feito esse exame. Já na gravidez da Maia, que é a nossa bebezinha que tem síndrome de Down, ocorreu tudo tranquilamente e nós também optamos por não fazer o exame de translucência nucal ou qualquer outro exame que poderia detectar a síndrome de Down ou qualquer outra síndrome. Porém, na gravidez da Maia, eu precisei fazer 4 ultrassons morfológicos. Eu não sei exatamente, não lembro como que é no Brasil, mas aqui, normalmente eles fazem um ultrassom morfológico, que até inclusive o plano de saúde paga por esse exame, e aí só se a médica vê que tem necessidade de fazer outros, é que a gente faz. Senão, passa toda a gravidez sem ter que fazer o ultrassom morfológico. Mas da Maia, eu tive que fazer 4, por quê? Porque a Maia era pequenininha, o tamanho dela era um pouco menor do que o tamanho normal, e o fêmur dela, que é esse osso que a gente tem aqui na coxa, ele também era menor do que o normal para aquela idade gestacional. Então a médica me mandou fazer mais um ultrassom morfológico. Eu fui, fiz esse ultrassom morfológico, o médico falou que estava tudo normal, que estava um pouco abaixo da curva,
porém que era normal por eu ser pequena. O Florian também, para um alemão, ele é pequeno. Então, ele falou que aparentemente estava tudo normal. E nesses ultrassons morfológicos também foi detectado que eu tinha um pouco de excesso de líquido amniótico. Juntando tudo isso, eles poderiam ter levantado uma hipótese de que havia uma possibilidade dela ter a síndrome de Down. Porém, em nenhum momento durante toda a gravidez foi levantada essa hipótese por eles. Eu até achei estranho porque todas as vezes que a médica fazia o ultrassom, normalmente quando a gente faz ultrassom aqui, eles dão uma fotinho do bebê pra gente. No Brasil, acho que eles gravam num CD, né, e dão pros pais, alguma coisa assim. Aqui eles não fazem isso, eles falam que não é permitido por lei. Então ela imprime uma fotinho do bebê, de como ele tá no ultrassom, e dá pra gente. E da Luna, ela sempre me deu fotinhos da Luna assim de perfil, mas da Maia ela sempre falava: eu gostaria de dar uma fotinho dela de perfil pra você, mas não tô conseguindo achar uma posição. E eu olhando lá no exame, eu que não entendo nada, falava: agora, tira a foto agora, olha a carinha dela aí direitinho, tira foto, tira foto. E ela não tirava quando a Maia tava assim, perfeitinha pra sair na foto de perfil, sabe? Só que como eu não entendia direito, então eu deixei quieto. Mas ainda assim eu fiquei com aquela sensação: meu Deus, por que ela não consegue tirar essa foto? Muito estranho. E aí depois que a Maia nasceu, que eu fui pesquisar sobre a síndrome de Down, eu descobri que os bebês com síndrome de Down, geralmente eles não têm esse osso nasal. O nariz deles é bem achatadinho, né, por conta disso. E isso também pode ser detectado durante o ultrassom normal e no morfológico. E nenhum dos dois médicos percebeu isso na Maia. Então agora eu consigo entender que muito que provavelmente esses médicos eles tinham uma suspeita de que a Maia poderia ter a síndrome de Down, mas não sei se talvez por a gente não querer ter feito o exame de translucência nucal, eles simplesmente resolveram não falar pra gente. Pode ter sido isso, mas não tenho certeza. Finalmente chegou o tão esperado dia, o dia em que a Maia resolveu nascer. Nós esperamos que ela resolvesse nascer para então irmos pro hospital. Gente, o parto foi maravilhoso, por isso que no começo do vídeo eu falei que foi quase tudo totalmente o contrário do que nós idealizamos, porque um parto realmente foi um parto normal, com anestesia, e pra mim, gente, foi o parto perfeito. Foi um parto assim que eu teria 10 mil vezes de novo. E aí nós ficamos muito felizes, muito radiantes com o nascimento da nossa bebezinha. Ela era muito, muito, muito maravilhosa. Mas, algum tempinho depois que ela nasceu, nós percebemos que algo não estava bem. Primeiro, eles perceberam que a Maia estava tendo algumas quedas de oxigênio. Então, o que eles fizeram? Como a Maia estava no meu colo, eles queriam que o Florian também o segurasse, né? Como eles fizeram com a Luna também, quando a Luna nasceu. Florian segurou, e aí, enquanto ele estava com a Maia no colo, eles trouxeram uma maquininha que iria ficar medindo o nível de oxigênio da Maia. Inclusive, eu lembrei agora que a Maia estava até meio azulzinha, meio roxinha quando ela nasceu. Isso geralmente indica que o bebê está com falta de ar, né? Mas nós estávamos tão felizes, tão feliz com o nascimento dela, que a gente nem conseguiu reparar nisso. Durante o trabalho de parto, eu estava usando uma faixa em volta da minha barriga, que ela estava segurando os aparelhos que monitoravam as contrações e também os batimentos cardíacos da bebê. Eles olharam de novo para ela, viram que ela ainda estava roxinha, provavelmente a temperatura corporal dela não estava normalizada. Então o que eles fizeram? Eles trouxeram a Maia de volta para mim e a colocaram por dentro daquela faixa que ainda estava em volta da minha barriga, para que a temperatura do meu corpo pudesse ajudar que a temperatura do corpo dela normalizasse. E nessa maquininha ela tinha uma mangueira, e dessa mangueirinha saía oxigênio, então tinha que ficar segurando a mangueirinha assim em frente ao nariz dela, fazendo assim para que ela pudesse respirar. Porque muitas vezes pode acontecer de ter resíduos de líquido amniótico no nariz ou nas vias respiratórias, e o bebê ter uma dificuldade de respirar por causa disso. Então, com essa mangueirinha que leva um pouco de oxigênio para o nariz do bebê, pode acabar resolvendo o problema. Até aí, gente, tudo bem. Ninguém tinha esboçado nenhum tipo de preocupação
Então, Florian e eu acreditávamos que estava tudo bem, que estava tudo maravilhoso e que ela só precisava voltar a respirar rapidinho, sabe? Não sei, a gente estava super tranquilo. E aí, nesse meio tempo, eu estava muito preocupada com a nossa filha Luna, que tinha ficado aqui em casa, porque ela já não tinha comido muito bem no café da manhã, porque foi bem na hora que a gente teve que sair correndo aqui de casa. No almoço, ela também não quis comer, ela não tirou o cochilinho dela da tarde. E aí, durante a noite, minha mãe fez uma janta, ela também não quis comer. Então, eu acabei ficando muito preocupada com ela e falei, Florian, acho que é melhor você ir para casa para dar uma olhada na Luna, ver se você consegue fazer com que ela coma, com que ela durma, porque eu acho que ela tá em sofrimento por conta da gente ter saído assim, né? Eu, Florian, você tem certeza? Você quer que eu vá para casa agora? Mas a Maia acabou de nascer. Eu falei, sim, Florian, porque eu acho que tá tudo bem com a Maia, eu também tô bem. Daqui a pouco eles vão levar a gente pro quarto, então fica tranquilo. A Luna com certeza tá precisando mais de você do que a gente. Graças a Deus, eu com o meu alemão já consigo me virar, consigo entender o que eles falam, consigo me fazer ser entendida. Aí eu falei, então pode ir que eu acho que eu consigo dar conta aqui a partir de agora. Nisso já era noite, gente, então por isso eu falei pra ele que se ele quisesse, se tivesse tudo bem, ele poderia passar a noite em casa, descansar e voltar no dia seguinte, ou qualquer coisa ele fazia a Luna dormir e voltava na mesma hora. O Florian veio pra casa e aí minha mãe falou que a Luna não queria comer nada do que ela dava pra ela. O Florian falou, então tá, eu vou tentar fazer uma coisa que ela goste. Aí ele começou a fritar um frango pra ela. Enquanto isso, lá no hospital, veio a médica e a Rebame, aqui chama Rebame, eu não sei se no Brasil seria doula ou parteira, e elas queriam conversar com a gente. Então a médica perguntou onde estava meu marido, eu falei, ele foi pra casa pra dar uma olhada na nossa filhinha mais velha, e ela falou, tem como você ligar pra ele, ou eu posso ligar pra ele, pra pedir pra ele voltar, pra gente poder conversar? E eu, sim, tem. Mas, gente, sério, eu não tava nem um pouco preocupada. Eu tava super, assim, tranquila, sabe? Eu achei que ela ia falar só, dar algumas orientações e depois tudo bem. E aí ela foi e ligou pro Florian. E nesse meio tempo, acho que eu também liguei. Eu não lembro agora se o Florian me ligou. E aí ele já tava no caminho vindo pro hospital. Ele falou, a médica falou pra eu ir agora pro hospital, que ela quer conversar com a gente. Eu não consegui colocar a Luna pra dormir, não consegui nem terminar de fritar os franguinhos que ela queria comer, mas a médica falou que eu tinha que ir pro hospital, então eu tô indo. E eu, tá bom, né? Ai, gente, fiquei com uma dó da Luna, que dó. Mas graças a Deus minha mãe conseguiu colocá-la pra dormir. Acho que ela tava tão cansada, mas tão cansada, né? De não ter comido direito, de não ter dormido o dia todo, que no fim ela acabou se rendendo e dormindo. Enfim, o Florian chegou no hospital, procurou a médica, então vieram ele, a médica e essa Rebame, que acompanhou o parto, né? E que estava cuidando da Maia também nesse pós-parto. E aí a médica começou a explicar para o Florian. Ela falou, olha, a Maia ela tá tendo muita queda de oxigênio, o nível de oxigênio dela tá muito baixo e ela também tá apresentando alguns sinais físicos de que talvez ela possa ter a síndrome de Down. Eu não posso te dizer com certeza, porque precisa ser feito um exame específico para detectar a síndrome, mas segundo a minha experiência dos partos que eu já tive aqui, ela aparenta ter síndrome de Down. Crianças com síndrome de Down podem nascer com problema no coração, então por esse motivo ela precisa ser levada para uma UTI neonatal. Só que nesse hospital onde a Maia nasceu, não tem UTI neonatal, porque o outro hospital onde tem UTI neonatal, que é bem perto desse onde ela nasceu, é horrível, gente, horrível. Eu não gosto daquele hospital de jeito nenhum. Eu já tinha ficado lá com a Luna uma vez, quando a Luna teve uma infecção, e foi a pior experiência da minha vida, gente, a pior experiência. Então, por esse motivo, eu decidi que eu não queria ter filho nesse hospital. Eu preferi ter nesse outro porque a minha experiência com o parto da Luna foi maravilhosa e também porque durante a gravidez toda estava tudo tão bem, não tinha nenhuma probabilidade assim, né, que nos deram de que poderia ocorrer algum problema durante o parto. A gente estava tão tranquilo, mas tão tranquilo que eu falei, ela não vai precisar de UTI, vai ficar tudo bem. Mas, né, infelizmente ela precisou. E aí a médica falou pra gente que ela não corria risco de vida, aparentemente, mas que ela precisava ser levada o mais rápido possível para UTI. E na hora que ela deu, então, essa notícia, eu
nem sei dizer pra vocês, gente. Eu acho que... Eu não sei dizer o que o Florian sentiu. Acabei... Até hoje, acho que nem perguntei pra ele o que ele sentiu na hora. Mas de primeiro momento, assim, o que eu percebi é que com certeza a gente ficou muito anestesiado, sabe? Parecia que aquilo não estava acontecendo com a gente. Eu, pelo menos, parece que era um sonho, que qualquer hora eu ia acordar daquele sonho e ia estar tudo normal, não ia ser nada daquilo que a médica acabou de falar, sabe? Eu só sei que eu não acreditava, porque pra mim realmente não parecia, eu não sentia que a Maia tinha síndrome de Down. Eu tava olhando pra ela ali, parecia um bebezinho típico, né? Normal. Eu falava, não, Florian, ela é a cara da Luna, ela não tem cara de bebê com síndrome de Down, apesar que eu nunca tinha visto um bebê com síndrome de Down, né? Então, eu só sabia falar isso, não ela, acho que essa médica tá louca. Aí fui pesquisar características, né, sinais de síndrome de Down no bebê, não sei se eu tava em negação. Eu só sei que eu simplesmente não conseguia enxergar nada que parecesse que a Maia tinha síndrome de Down ou qualquer outra coisa, sabe? Mas tudo bem, como a médica disse que ela teria que ir para UTI neonatal, a gente falou, não vamos contrariar, né? Óbvio que eu vou deixar. Só que, infelizmente, eu não poderia ir junto com ela. Então, o que aconteceu? A médica falou, a gente vai levar a sua esposa para um quarto aqui, ela vai ficar no quarto até ela se recuperar do parto, mas a bebê tem que ir para uma UTI neonatal. A gente vai acionar uma ambulância para levá-la e você, pai, pode ir com ela ou deixa ela ir com a ambulância e você fica com a sua esposa e vai amanhã de manhã. E aí é lógico que eu falei, não, Florian, você vai acompanhar ela em cada lugar que ela for, você vai junto. E eu fico aqui no hospital e quando eu melhorar eu vou lá junto, né? E, gente, eu acho que pior do que ter recebido a notícia de que ela tinha síndrome de Down, assim, naquele momento, que eu não sabia nada sobre a síndrome de Down. Então, eu posso ter ficado chocada ou em negação, não sei dizer ao certo exatamente o que eu senti nessa hora, mas o pior de tudo foi quando eu vi que ela ia ter que ir mesmo para essa UTI neonatal, que aí vieram um homem e uma mulher, todo com roupa, assim, paramédicos, eu acho, não sei, que eram da ambulância. Eles entraram no quarto, me cumprimentaram, e aí arrumaram a Maia bem bonitinha no Maxicose, que é a cadeirinha do carro, né? E nesse momento foi o pior, assim, pra mim, porque ver a Maia saindo naquela cadeirinha, o Florian indo atrás dela, e ver que a minha bebezinha ia ter que ficar no hospital, passando a noite longe de mim, totalmente diferente do que eu havia planejado, do que eu havia sonhado. Aquilo foi muito, muito, muito difícil pra mim, aquela cena, sabe? É tudo que eu consigo lembrar. Eu lembro que depois que ela saiu, eu chorei. E aí até a Rebame que tava do meu lado, que já tinha trocado de turno, era uma outra, ela pegou na minha mão assim... Ela nem falou nada, gente, não falou nada. Ela só pegou na minha mão e fez assim. Me deu um lenço pra eu limpar os olhos, que inclusive acho que eu deveria ter um aqui agora. Foi, acho que o pior momento da minha vida, esse momento de ver a Maia indo para um outro hospital, ficando longe de mim a noite inteira. Mas graças a Deus, eu não sei como eu consegui me recuperar muito rápido desse parto. No dia seguinte, de manhã, eu já estava conseguindo andar, eu já estava muito, muito bem. Do parto da Luna, eu tive anestesia também, só que o parto da Luna demorou muito, então eu tive uma quantidade muito maior de anestesia no meu corpo. Por conta disso, eu fiquei, acho que 3 dias sem conseguir andar direito, né? Com a anestesia ainda fazendo o efeito no meu corpo. Então, eu tive que ficar 3 dias no hospital. Já do parto da Maia, no dia seguinte, o parto da Maia durou 6 horas, então, e com anestesia no meu corpo, acho que eu só fiquei 1 hora, se não me engano. Então, na hora que a médica falou, eu só queria saber, a médica veio me ver, me examinou, eu tô bem, eu posso ir ver minha filha, eu ainda tava com dor, tava sentindo bastante contração, né, que depois que o bebê nasce a gente sente contração ainda, que é o útero voltando, né, ao tamanho normal dele, tava sentindo essas contrações, eu ainda tinha um pouquinho de dificuldade para andar, mas pra médica eu fiquei
assim, tô linda, maravilhosa, por favor, deixa eu ir ver minha filha. E aí ela foi, me deu alta, eu liguei pro Florian, o Florian veio me buscar, foi me buscar lá no hospital. E aí, no que ele foi me buscar, ele falou que nesse hospital, no dia anterior, né, a Maia teve que ficar umas 2 a 3 horinhas na incubadora, mas que graças a Deus a respiração dela voltou ao normal, o oxigênio dela voltou ao normal. E aí eles a tiraram da incubadora e ela ficou na UTI só para ser monitorada e para eles poderem fazer todos os exames que precisam fazer quando o bebê tem síndrome de Down. E aí, então, quando ele foi me buscar, ele falou que o médico disse a ele que ele também não podia ainda dar 100% de certeza de que a Maia tinha síndrome de Down, que só o que poderia dar essa certeza é aquele exame do pezinho, né, que é... agora eu esqueci como é que chama esse exame, que é um exame da genética do bebê, né? Esse exame aqui poderia dar a certeza de que ela tinha, mas que pela experiência dele de mais de 20 anos como cardiologista infantil, que também cuidava de bebês com síndrome de Down, ele podia dar quase 100% de certeza pra gente de que ela tinha realmente a síndrome de Down. Então a gente meio que já começou a se conformar, mas o que mais importava para mim, para nós naquele momento, era a saúde dela. E graças a Deus, Deus escutou minhas orações, porque na terça-feira, logo depois que ela nasceu, 3 dias depois que ela nasceu, ela recebeu alta e nós pudemos voltar para casa com ela nos braços. Nossa, gente, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, porque ela tava bem. E aí, 3 semanas depois, saiu o resultado, né, do exame. Demorou muito, gente, foi uma eternidade. Todo dia eu queria que o Florian ligasse pro pediatra pra saber se já tava pronto, porque, ai, demorou demais. E aí, o médico ligou pra gente e falou que realmente o exame detectou que a Maia tinha síndrome de Down. Mas até então a gente já estava, né? 3 semanas depois a gente já estava bem conformado de que ela tinha síndrome. Mas o importante é que ela ficou muito, muito bem. Hoje ela tem 10 meses de vida, tá maravilhosamente bem de saúde. E nós estamos muito, muito felizes porque ela é um presentinho muito bom que Deus deu pra gente. Gente, sério, eu nem sei como dizer quão feliz eu tô com a nossa bebezinha. Minha filha Luna é apaixonada por ela. Quem me acompanha lá no Insta consegue ver o amor que ela tem pela irmãzinha. Ela cuida muito bem da irmãzinha. Sério, gente, eu não podia ter pedido outra filhinha a Deus, porque é muito maravilhosa. E graças a Deus eu consegui desmistificar tudo aquilo que eu pensava sobre a síndrome de Down, sabe? Infelizmente, eu nunca tive na minha vida nenhum contato com pessoas com síndrome de Down ou com pessoas que tivessem filhos com síndrome de Down, nada, gente, nada. Por isso que acho que acabava que eu nunca me interessei por saber sobre o assunto, sabe? E hoje em dia eu tô mergulhada nesse mundo e eu tô amando descobrir tudo e aprender tudo sobre isso. Eu tô gostando bastante, tô muito feliz que isso tenha acontecido com a gente, de verdade, porque é só mais uma oportunidade de aprendizado e de muita superação que a gente vai ter. Ai, falando agora, quase que eu me esqueço de falar pra vocês, por que foi melhor eu não ter descoberto a síndrome de Down durante a gravidez? É porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, gente. Eu tenho muitos problemas com ansiedade, já fui parar no hospital várias vezes por conta disso. Então, se eu tivesse descoberto a síndrome de Down durante a gravidez, muito que provavelmente... Claro que muita gente fala que eu poderia ter me preparado para quando a bebê nascesse e tudo. Realmente poderia ter acontecido isso, lógico, para não ter aquela surpresa depois do parto, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque poderia ter despertado muita ansiedade, muita preocupação em mim. Como eu já tive depressão pós-parto da Luna, eu poderia ter tido novamente essa depressão durante a gravidez da Maia, poderia ter chegado até a rejeitar a bebê, então tudo aquilo de ruim que eu fosse sentir seria transmitido para a bebê, sabe? E não, graças a Deus, sabe? Foi uma gravidez maravilhosa, eu passei a gravidez muito, muito, muito feliz. E depois, hoje em dia, a Maia é uma bebê muito alegre, muito fofa. Ela olha pra nossa cara e já abre um sorrisão, a coisa mais linda da vida, gente, só vocês vendo. Então, no fim das contas, hoje eu agradeço muito, muito, muito a Deus por não ter descoberto a síndrome de Down,
durante a gravidez. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem saber qualquer coisa a respeito disso, não esqueçam de deixar aqui nos comentários, não esqueçam de deixar um joinha pra mim também. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tschüss und weg!